José Durval Matos do Amaral, e o procurador do Ministério Público junto a esse tribunal, designado para a sessão, Dr. Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta no horário regimental a 21ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Ausente o conselheiro substituto, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, por motivo justificado. Submeto à apreciação do colegiado as atas de número 19 e 20, referentes às sessões realizadas em 24 e 31 de maio, respectivamente. Aprovado. Concedo aos membros do colegiado oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra, o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, temos o artigo 427 do Regimento Interno, comunica e deferir os seguintes sobrestamentos. Processos de aposentadoria 42.50.14.16, 85.98.94.15 e de pensão 26.24.50.16 na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Processo de recurso revista 71.99.24.14 na Diretoria de Contas Municipais. Processo de revisão de provento 77.16.55.13 na Diretoria Jurídica. E comunico ainda a inclusão, em mesa do processo de recurso de agravo número 19.37.11.10, nos termos do artigo 489, parágrafo 3º do Regimento Interno deste Tribunal. Anotadas as comunicações de Vossa Excelência, com a palavra o conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, inicialmente para devolver a Vossa Excelência o processo 251.251.11, para anunciar os seguintes sobrestamentos: na DICAP 75.230.99, 22.64.10.05, 80.84.67.15, 32.18.71.16, na DCM 27.34.14.13 e 27.49.50.13. Anotadas também as comunicações de Vossa Excelência, eu também procedo à comunicação dos sobrestamentos. Na Diretoria de Contas Estaduais, o processo de admissão de pessoal 134.222.16. Na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, processo de ato de inativação 63.259.16. Concedo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, inicio com tomada de contas extraordinária, processo 85.89.79, instaurado em virtude de comunicação de irregularidade originada de apontamento realizado por meio de procedimento de acompanhamento remoto, em razão da identificação de veículos da frota do município de Terra Rica, que tiveram registros de abastecimento de combustível sem a respectiva atualização da quilometragem inicial e final, no ano de 2014, com a constatação de reincidência da irregularidade no exercício de 2015. Foi determinada a citação do senhor José Roberto Périco, ex-controlador interno, e Devanir Molina Gonçalves, ex-prefeito. Os interessados aduziram, em síntese, que em 10/6/15 foi solicitado ao Departamento de Compras que realizasse, em caráter de urgência, licitação no intuito de contratar empresa especializada no fornecimento e conserto dos hidrômetros orímetros, acusando-se a falta de disponibilidade financeira para tal. Assim, houve o recolhimento dos veículos com problemas, restringindo-se o uso apenas àqueles que prestassem serviços de utilidade pública em casos de emergência, sendo que no dia 14/7/15, o município foi assolado por uma tempestade de chuva e granizo, o qual deixou a cidade em condições de calamidade pública, o que foi comprovado nos autos. Diante da situação de emergência, não restou alternativa senão colocar a frota toda a serviço para minimizar os estragos e socorrer
à população. Posteriormente, foi feita a licitação. A Diretoria de Contas Municipais analisa e, por final, afirma que, em razões da falta dos registros devidos, não é possível apurar com precisão se houve desvio ou má utilização dos recursos, deixando assim de requerer o ressarcimento do valor integral dos gastos públicos, sugerindo a aplicação de multa da linha G, inciso 4º, do 87 da nossa lei orgânica para cada um dos responsáveis, em razão da inexatidão dos dados enviados por meio do Assim-AM. Faz, inclusive, recomendações. O Ministério Público opina pela procedência da tomada de contas e também pela aplicação da multa do 87.4 a linha G para cada um dos gestores e faz também recomendações. Nós acompanhamos a instrução, propomos a procedência parcial da tomada de contas extraordinária de responsabilidade de Valmir Molina Gonçalves, ex-prefeito, e José Roberto Périco, ex-controlador, julgando-as regulares com ressalva, em razão das falhas no controle do consumo de combustível do município, aplicando-lhes individualmente a multa prevista no 87.4G da Lei Complementar. Peço ainda remessa de cópia dos autos ao Departamento de Trânsito do Paraná, visando a averiguação da prática de infração de trânsito, haja vista a previsão do artigo 230, inciso 18º do Código de Trânsito Brasileiro. E ainda faço determinações ao município. É a proposta, senhor. Que está em discussão. Em votação, aprovado. O 37.68813 do município de Sertaneja, prestação de contas de transferência, em razão do repasse efetuado pelo município à APAI de Sertaneja, o valor de R$ 266.591,40, direcionado à manutenção das atividades da entidade. A Diretoria de Análise de Transferência pela regularidade, com ressalva e recomendações. A ressalva se refere à extrapolação de valores previstos no plano de aplicação. O Ministério Público concorda com o posicionamento da unidade técnica pela imposição da ressalva, contudo discorda da medida a ser tomada quanto à ausência de certidões na execução do convênio, entendendo também pela ressalva. Nós temos votado nesses itens por recomendação. Assim o tribunal tem decidido, assim eu tenho votado e assim eu apresento o voto nesse momento, pela regularidade com recomendações. Que está em discussão. Em votação, aprovado. 42.65713, prestação de contas de transferência do município de Santo Antônio da Platina, que transferiu ao programa do voluntariado paranaense daquele município R$ 37.435,74, direcionado a possibilitar abrigo, alimentação, acompanhamento individual e familiar e atividades socioeducativas aos seus assistidos. A DAT é pela regularidade, com recomendação, em razão do atraso da concedente no envio de informações bimestrais, a ausência de certidões na formalização do convênio. O Ministério Público, da mesma forma que o anterior, discorda com relação à ressalva. A nossa proposta, senhor presidente, é pela regularidade com recomendações. Que está em discussão. Em votação, aprovado. 87.68513, no município de Piém, que transferiu à APAI daquele município R$100 mil, direcionado ao atendimento de pessoas portadoras de necessidades especiais. A data é pela regularidade,
com ressalva e recomendações. A ressalva é com relação à extrapolação dos valores previstos no plano de aplicação. E a nossa proposta é pela regularidade, acompanhe a instrução, pela regularidade com a ressalva e recomendações. Que está em discussão. Em votação, aprovado. 11.76.61.13, prestação de contas em razão do repasse efetuado pela Secretaria de Estado de Educação à APAE de Novo Itacolomi. Direcionado ao fornecimento de educação básica a alunos com necessidades educacionais especiais. Cumpre salientar que o processo em análise se refere apenas aos repasses efetuados a partir do exercício financeiro de 2012, no valor de R$ 193.225,41. A data é pela regularidade, com ressalvas e recomendação. As ressalvas com relação à extrapolação de valores previsto no plano e termo de cumprimento de objetivos não assinados pelo fiscal. E as recomendações, o Ministério Público, neste caso, está de acordo, e o relator também pela regularidade, com as ressalvas e recomendações. Que está em discussão. Em votação, aprovado. 13.53.17.13, prestação de contas de transferência em razão do repasse efetuado pela Secretaria de Estado da Educação ao município de Autônia, no valor de R$ 152.138,47, direcionada ao transporte escolar para alunos da rede estadual. A data é pela regularidade, com ressalva e recomendações. A ressalva é quanto à extrapolação de valores previstos no plano de aplicação. O Ministério Público está de acordo e o relator também, e propõe a regularidade da prestação de contas com a ressalva apontada e as recomendações. Está em discussão. Em votação, aprovado. 15.26.81.14, município de Porecatu, que transfere à União Espírita Cair Bar Chutel de Porecatu, R$ 144 mil, direcionado ao atendimento de crianças de 0 a 3 anos. A data é pela regularidade, com ressalva e recomendações. As ressalvas são com relação à extrapolação de valores previstos no plano e conta bancária aberta em instituição não oficial. Faz ainda aquelas recomendações de estilo. O Ministério Público acompanha e o relator também propõe a regularidade das contas com as ressalvas e recomendações propostas na instrução. Está em discussão. Em votação, aprovado. Ato de inativação 11.29.093.14. Aposentadoria voluntária com proveitos integrais, com fulcro no artigo 3º da Emenda Constitucional 47, concedida ao servidor Mauro Guimarães, ocupante do cargo de oficial de administração da Prefeitura de Jaguaraíva. Devidamente intimado, o responsável juntou resposta às peças 27 a 35, destacando que a incorporação da função gratificada, FG3, aos proventos foi autorizada pela Procuradoria-Geral do município, pois possui fundamento no artigo 10º, parágrafo 3º da Lei Municipal 1268 de 94, fazendo parte dos proventos do servidor por mais de 10 anos. Juntou demonstrativos salariais. Em sua manifestação conclusiva, a ADCAP opina pela negativa de registro,
considerando que o artigo 10º, parágrafo 3º da Lei Municipal 1268 só autoriza a incorporação da função gratificada mediante sua proporcionalização em relação ao período de percepção, além de, em seu parágrafo 1º, vedar a incorporação de função gratificada ao vencimento. O Ministério Público também se manifesta pela negativa de registro. A nossa proposta verifica que assiste razão à diretoria de atos de controle pessoal quanto à impossibilidade de registro do ato, uma vez que consta do parágrafo 3º do artigo 10 da Lei Municipal 1268, o seguinte, parágrafo 1º, a função gratificada somente será incorporada aos proventos de aposentadoria, observado a proporcionalidade do período em que o servidor recebeu a gratificação. Assim, a incorporação da função somente pode ser realizada mediante a sua proporcionalização em relação ao período de percepção, em observância ao disposto no Acórdão 3155, que tratou da revisão do pré-julgado número 7, que assim dispõe, e fixar nesse pré-julgado as premissas postas no item 3.2 da conclusão do parecer 13.928/12 da diretoria jurídica, as quais terão aplicabilidade no que couber a todos os jurisdicionados, pela necessidade de edição de lei no sentido estrito, tratando da forma de incorporação de verbas aos proventos em decorrência do princípio da reserva legal, pelo ente estadual ou municipal, definindo quais verbas compõem a remuneração no cargo efetivo e a proporcionalização das verbas de natureza transitória, se for o caso, sobre as quais incidiu contribuição previdenciária. O IB diz que a impossibilidade de incorporação integral do valor dessas gratificações, sem que sejam proporcionalizadas ao tempo de contribuição, ressalvadas as hipóteses do direito adquirido. Assim não foi feito, e nós propomos, conforme a instrução, a negativa do registro do ato aposentatório de Mauro Guimarães. Que está em discussão. Em votação, aprovado. Tenho processo de prestação de contas anual, senhor presidente, que vou fazer o relato em bloco. Todos eles são do exercício de 2014 e são pela regularidade das contas. O 166.740.15 da Câmara Municipal de Cambará. O 188.876.15 da Câmara Municipal de Piém. O 23.84.23.15 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Colorado. O 24.05.41 da Câmara Municipal de Colorado. O 25.52.47 da Câmara Municipal de Quarto Centenário. Como disse, todos eles se referem ao exercício de 2014, em todos a instrução e o parecer do Ministério Público são pela regularidade, e essa proposta do relator em todos eles. Que está em discussão. Em votação, aprovado. Prestação de contas de prefeito municipal, 23.31.69 do município de Fênix, relativos ao exercício de 2013, caminhados pelo seu prefeito, senhor Edivaldo Gomes de Souza. A diretoria de contas municipais é pela regularidade, também o Ministério Público, e nós propomos que esta Corte emita parecer prévio recomendando o julgamento pela regularidade das contas do município de Fênix, exercício de 2013, de responsabilidade do prefeito, senhor Edivaldo Gomes de Souza. Que está em discussão. Em votação, aprovado. O 17.11.08.15
Contas do município de Alto Paraíso relativo ao exercício de 2014, caminhadas pela prefeita senhora Maria Aparecida Zanuto Faria. A DCM é pela regularidade, da mesma forma é o Ministério Público. E nós propomos que essa Corte emita parecer prévio recomendando o julgamento pela regularidade das contas do município de Alto Paraíso, exercício de 2014, de responsabilidade da prefeita senhora Maria Aparecida Zanuto Faria. Está em discussão. Em votação, aprovado. O 19088915, prestação de contas do município de Antônio Linto, relativas ao exercício de 2014, encaminhados pelo prefeito municipal Fábio Stanieski Machiavelli. A diretoria de contas municipais é pela regularidade, da mesma forma o Ministério Público, e nós propomos que essa Corte emita parecer prévio recomendando o julgamento pela regularidade das contas do município de Antônio Linto, exercício de 2014, de responsabilidade do senhor prefeito Fábio Stanisevski Machiavelli. Nota 10 pela prestação de contas e 0 pelo sobrenome. É a proposta. Que está em discussão. Em votação, aprovado. Era a pauta, senhor presidente, agradeço. Esta presidente que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, senhor procurador, senhor conselheiro, senhora secretária, inicio a pauta pelo processo incluído em mesa, número 193711/10. Trata-se de recurso de agravo interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do Paraná por seu procurador-geral contra a decisão contida no despacho 690/16 dessa relatoria, por intermédio do qual não conhecia os embargos de declaração opostos em face da decisão contida no Acórdão 772/16 da Primeira Câmara, porquanto não ficou configurada em juízos de admissibilidade a tempestividade da peça recursal apresentada. Sustento recorrente, em síntese, a aplicabilidade de prazo recursal em dobro para o Ministério Público de Contas, uma vez que a lei orgânica dessa Corte unicamente disciplinou os prazos para requerer diligência e para manifestação conclusiva de mérito pelo Parquê de Contas, como custo legis, ocorrendo, a seu ver, silêncio em absoluto da norma procedimental dessa Corte sobre os prazos deferidos ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Assim sendo, pleiteia o recorrente a abertura de um espaço normativo para a incidência supletiva do artigo 180 do Código de Processo Civil e disposições correlatas, detalhando os prazos ministeriais e assegurando a paridade entre os diversos sujeitos atuantes no processo. Requer, ao final, a declaração da tempestividade e consequente retratação desse relator para processamento dos embargos de declaração anteriormente expostos e ou conhecimento do presente recurso de agravo, com seu integral provimento, reconhecendo-se a existência de prazo recursal em dobro para o Ministério Público de Contas. O voto. As alegações do recorrente dizem respeito à aplicabilidade de prazo recursal em dobro para o Ministério Público de Contas se manifestar, baseando-se na regra do artigo 52 da Lei Orgânica, cujo preceito determina a aplicação subsidiária aos processos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná das regras do Código de Processo Civil, novo ou antigo, notadamente das regras do artigo 180 e 219 do Digesto Processual. Ressalta-se que a decisão recorrida tratou expressamente dessa matéria, onde foi ponderado que a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, repito, tanto faz o antigo ou o novo, veiculada pelo artigo 52 da Lei Orgânica dessa Corte, só tem de ser em razão de não regulamentação do Instituto, seja via lei orgânica e ou pelo regimento interno do Tribunal. Ao mens legis é reforçada pelo novel Código de Processo Civil, em seu artigo 15,
o qual é expresso em afirmar que somente, entre aspas, na ausência de normas que regulem processos eleitorais trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Depreende-se logo, pois que ocorrendo lacunas no processo administrativo dessa Corte de Contas ou insuficiência de regulamentação de alguns institutos, o regramento processual oriundo da entrada em vigor do novo Código de Processo terá sua aplicação condicionada à dicotomia estabelecida pelo artigo 15 do novo Código de Processo Civil. Tratando-se de instituto ou regramento previsto nas regras processuais dessa Corte, dar-se-á incidência subsidiária do Código de Processo Civil e, ocorrendo omissão, sua aplicação será supletiva. Logo, a aplicação do novo Código no âmbito da jurisdição administrativa dessa Corte serve de texto base à disciplina processual de contas, se os demais, aqui coloco entre aspas, processuais, não encontrarem disciplina, entre aspas não, entre parênteses, não encontrarem disciplina específica no âmbito da especialização desse tribunal ou houverem sido omitidos. Destaquei no referido despacho não ser este o caso da contagem de prazo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, regulamentado expressamente pelo artigo 385 e seguintes do Regimento Interno, bem como pelo artigo 473 correlatos, não havendo atualmente permissivo para aplicação das regras expostas no artigo 180 do novo Código de Processo Civil, entre parênteses, prazo em dobro para o Ministério Público se manifestar, fecha parênteses, e artigo 219 do novo Código de Processo Civil, entre parênteses, contagem de prazo em dias úteis, fecha parênteses, salvo alteração expressa do regimento interno. Prevalece assim, para todos os efeitos, o modo de contagem dos prazos processuais então vigentes. Nesse ponto, nota-se que tanto o artigo 75 da Lei Orgânica quanto o artigo 490 do Regimento Interno desse Tribunal de Contas do Paraná dispõem expressamente que o prazo para interposição de embargos de declaração é de 5 dias, sem conceder qualquer benefício, neste ou em qualquer outro prazo para manifestação, quando as partes forem a Fazenda Pública, o Ministério Público, e aqui coloco de novo, entre parênteses, seja como dominus litis ou custo legis, fecho parênteses, ou litisconsórcio, representados por diferentes procuradores. Acrescente-se que a disposição do artigo 537 do mesmo regimento determina a aplicação, entre aspas, no que couber, do Código de Processo Civil, repito, novo ou antigo, devendo ser interpretada como destinada às hipóteses em que a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado e o regimento não disciplinem a matéria. A lacuna a ser suprimida pela lei processual citada é inexistente no caso concreto, conforme acima explicitado, não havendo como apontado, entre parênteses, silêncio da norma processual em absoluto sobre os prazos recursais deferidos ao Ministério Público, fecho aspas. Nota-se ainda que, caso fosse admitida a aplicabilidade dos dispositivos invocados pelo recorrente, sem alteração prévia do regimento interno, a mesma lógica deveria ser permitida com a aplicação do artigo 193 do novo Código de Processo Civil, que prevê contagem dos prazos em dobro para a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, bem como para a Defensoria Pública, conforme a regra do artigo 186 do novo Código de Processo Civil, o que seria totalmente irrazoável e contraproducente. Nesse sentido, destaco a decisão do conselheiro Dr. Ivens, veiculada no Acórdão 346/14 do Tribunal Pleno, processo 72.631/14, in verbis. Ou seja, entre parênteses, evidencia-se com isso, além da ausência de amparo normativo, a irrazoabilidade da tese proposta,
pois estaria a permitir a concessão de prazos em dobro ou em quádruplo à quase totalidade dos envolvidos nos processos desta Corte, prejudicando sobremaneira os princípios do devido processo legal, da celeridade e da duração razoável do processo. Fecho aspas. A esse respeito, trago à baila recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, vinculado em sede de recurso repetitivo, o qual consignou que o novo Código de Processo Civil não revogou todos os tipos de prazos recursais, estabelecendo a terceira sessão do STJ o não conhecimento de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do ministro Reinaldo Soares da Fonseca em controvérsia de um processo de natureza penal. Estabeleceu o relator do agravo que o novo Código de Processo Civil não revogou os prazos previstos em norma especial referentes a procedimentos previstos na lei que disciplina recursos no STJ e no Supremo Tribunal Federal, podendo, da mesma forma, ser traçado um paralelo com o processo administrativo previsto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Paraná e detalhado pelo regimento interno, no sentido de que qualquer aplicação dos prazos recursais ou contagem em dias úteis está condicionada à alteração dos referidos normativos. Assim, ao exercer o juízo de admissibilidade da peça recursal apresentada, reitero que a mesma foi protocolada intempestivamente em 4 de abril de 2016, fora do prazo regimental de 5 dias, já que o acordo número 772/2016 da primeira Câmara foi disponibilizado no Diário Eletrônico dessa Corte na data de 15 de março de 2016, conforme a certidão de publicação número 10.186/16, e no dia 23 de março de 2016 foi dada ciência ao parquê, iniciando a contagem do prazo no dia 24 de março de 2016. Ante o exposto, considerando as informações prestadas pela própria recorrente em seu arrazoado, o início do prazo recursal deu-se nos termos do parágrafo 1º do artigo 475 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, com a intimação pessoal de seu representante, por meio eletrônico, no dia 23 de março de 2016. E o final da prestação aclaratória deu-se em 28 de março de 2016, tendo as razões recursais sido apresentadas somente no dia 4 de abril de 2016, portanto, fora do prazo legal. Diante do exposto, voto pelo conhecimento do presente recurso de agravo, por preenchidos os requisitos legais para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão recorrida, que deixou de conhecer dos embargos declaratórios por intempestividade. A matéria está em discussão. Com a palavra, o procurador, doutor Eliseu de Moraes Correia. Senhor presidente, eminente conselheiro relator, conselheiro Durval Amaral, eminente conselheiro Artagão de Matos Leão, senhora secretária, demais servidores que acompanham esta sessão. Na verdade, senhor presidente, o relato foi muito detalhado e a posição do eminente relator, mais uma vez, contundente, né, no sentido de que não caberia a aplicação subsidiária ou supletiva do Código de Processo Civil na questão dos prazos fixados pela lei orgânica do nosso tribunal, mais o seu regimento interno. Mas é justamente sobre essa questão que me parece haver assim um espaço para dirimir a controvérsia. A posição ministerial é no sentido de que, nos casos específicos em que a lei orgânica trata dos prazos ministeriais, ela o faz muito claramente, como foi citado, né, no artigo 62 da lei orgânica, mais os outros prazos que tratam da manifestação ministerial. Agora, com relação aos recursos, né, há um espaço para aplicação subsidiária, no sentido de que estes prazos são fixados amplamente, de forma genérica, para o jurisdicionado, não é? E quem tiver interesse em recorrer,
como Vossa Excelência mesmo mencionou, o Ministério Público na função de dominus litis ou custos legis. Então, qual é a tese defendida aqui neste agravo? É de que se a lei orgânica não tratou especificamente para o Ministério Público deste prazo, ou seja, traz uma aplicação genérica, como é o Código de Processo Civil, né, que trata prazo de 15 dias para apelar, por exemplo, né? E aí vem a regra, né, que o próprio Código de Processo Civil, que Vossa Excelência fez menção, no sentido de que nos casos da Fazenda Pública, do Ministério Público, né, esse prazo deve ser contado em dobro. Então é esta regra que o recurso de agravo pretende que seja aplicado também ao processo administrativo ou processo de contas, né, no exercício da jurisdição de contas por parte do Tribunal de Contas. Então, neste caso aqui, se trata de um ato administrativo, o que é registro, né, me parece ter admissão de pessoal. Evidentemente que aqui não se trata de jurisdição de contas, mas sim de um processo administrativo em relação a um ato que deve ser submetido a registro neste tribunal. Então, neste sentido, a tese ministerial, ela se funda exatamente nesta ausência em nossa lei orgânica de uma definição específica de prazo ao Ministério Público. E se é assim, deve ser aplicada a norma subsidiária ou supletiva. São citados aqui 2 acórdons, né? Um de 14, não me lembro da decisão que o conselheiro Ivens, é 14 também. Então há, na verdade, uma divisão aqui no próprio tribunal acerca dessa matéria. De modo que faço essas reflexões exatamente porque talvez seja o caso, né, de realmente ter-se uma decisão pelo próprio Tribunal Pleno numa uniformização, eventualmente, que venha a tratar do assunto. Já vi que a nossa tese aqui é minoritária, não sei a posição do conselheiro Artagão de Matos Leão, mas com certeza essa matéria ainda deverá voltar, né, como não admitido, né, o recurso. Se não admitido o recurso, me parece este o desenrolar, voltar a ser tratado pelo tribunal e aí talvez de uma forma definitiva no âmbito desta corte, né? Mas de qualquer forma eu gostaria apenas de deixar a posição ministerial mais aclarada, é nesse sentido, quer dizer, se a lei não trata especificamente do Ministério Público para um prazo, né, de sua manifestação, deve ocorrer a aplicação subsidiária do Código do Processo Civil, ao contrário da interpretação de Vossa Excelência, de que esses prazos todos, como definidos na lei orgânica, se aplicam também ao Ministério Público. Obrigado, senhor presidente. A matéria continua em discussão. Eu apenas gostaria de acrescentar, inicialmente, evidentemente, que as ponderações do ilustre procurador valorizam, sem dúvida nenhuma, o debate, e é uma matéria polêmica, e eu até entendo que, em face do novo Código de Processo Civil, algumas regras da nossa lei orgânica podem, eventualmente, ser reinterpretadas, né? Principalmente aquelas que tratam de prazos, do direito de defesa, enfim, que, eventualmente, essa matéria pode ter um novo tratamento. Mas, especificamente, com relação à contagem em prazo em dobro do Ministério Público e da Fazenda Pública, ilustre doutor Eliseu, me parece que não é o caso, né? Já no Código anterior nós tínhamos essa previsão, me parece que não é do tipo de regra que se trata de uma situação, de uma lacuna propriamente do regimento interno, mas sim, me parece um daqueles casos em que haveria o que se costuma dizer de silêncio eloquente, em que não foi estendido um benefício excepcional, e até nesse ponto eu trago apenas para a nossa
reflexão os vários casos em que o Tribunal Pleno já se pronunciou sobre a impossibilidade de contagem em prazo em dobro quando existem mais de uma parte na situação de litis consortes. Então, também é uma regra do CPC que, excepcionalmente, permitiria essa contagem em dobro, e a jurisprudência do tribunal, nesse ponto, tem sido bastante enfática, do Tribunal Pleno, pelo menos eu me recordo de ter relatado um processo nesse sentido, é de não se aplicar essa regra, entendendo que a lei orgânica e o regimento interno teriam definido as regras quanto aos prazos das partes e também do Ministério Público. E eu trago apenas como lembrança, como uma ilustração, o nosso artigo 475 do Regimento Interno, que ainda que não disponha especificamente sobre o prazo do Ministério Público, dispõe sobre a forma de contagem de prazo, que ele excepciona, então, da regra geral, tratando justamente da intimação pessoal ao procurador. Então, me parece que há uma diferenciação quanto a esse aspecto da intimação, que, se fosse para ser estendida quanto à contagem de prazo, me parece que realmente seria necessário uma regra específica. Mas eu reitero que a matéria é polêmica e essa polêmica se estende até a outros dispositivos do novo Código de Processo Civil que entrou em vigor. Mas eu, de antemão, antecipo meu voto endossando o entendimento prevalente no tribunal até o momento e que foi muito bem apresentado pelo ilustre relator, Dr. Durval. A matéria continua em discussão. Senhor presidente, só para... Com a palavra o conselheiro Durval Amaral. Só para concluir e efetivamente agradecer a manifestação sempre precisa do Dr. Eliseu, que só valoriza a discussão e o debate. Realmente eu me firmo nesta posição de que o nosso regimento interno trata da matéria, ele apenas não, no nosso modesto entendimento, ele não faz distinção entre as partes, entre o Ministério Público e as demais partes do processo, não possibilitando, então, essa distinção de contagem de prazo em dobro. Mas, como Vossa Excelência mesmo colocou, matéria extremamente profunda, complexa, cabe à discussão e só valoriza a participação do Ministério Público nesse debate, tentando efetivamente aprofundar e buscar a contagem do prazo em dobro. Mas eu firmo a posição para manter a minha proposta. Encerrada a discussão, consulto o conselheiro Artagão se gostaria de fazer uso da palavra. Acompanho o relator. Então, aprovada por unanimidade a proposta do relator, Dr. Durval Amaral, que continua com a palavra. Na sequência, senhor presidente, o processo número 83.256.13 trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Rio Bonito, Iguaçu, e a PPF do município, no valor de R$80 mil, visando auxílio financeiro para a consecução das atividades fins da entidade. A Diretoria de Análise de Transferências, atual Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos, COFIT, opinou pela regularidade das contas com ressalvas, em razão da existência de despesas realizadas fora da vigência do convênio e da constatação de despesas sem comprovação de realização do regular processo de compra, sem prejuízo de recomendação aos jurisdicionados para a correção das falhas formais detectadas relativamente ao atraso no envio de informações bimestrais e ausência de certidões na formalização da transferência, de modo a evitar futuras penalizações. O Ministério Público de Contas corroborou a instrução e entendeu pela regularidade com ressalva das contas com recomendação aos responsáveis. O voto, a proposta é, desse modo, em consonância com os precedentes desta Casa e com os opinativos técnicos emitidos nos autos, voto pela regularidade das contas com ressalvas quanto às despesas realizadas fora da vigência do convênio, vez que, conforme aponta a unidade técnica, não extrapola o valor previsto no plano de trabalho e não destoam do objeto do convênio e da constatação de despesas sem comprovação de realização do regular processo de compra, ante a inexistência de indícios de dano ao erário ou execução do objeto conveniado, com recomendação aos jurisdicionados para que corrijam as falhas formais detectadas, visando a evitar a sua reincidência em futuras prestações de contas.
Em discussão, em votação, aprovado. Processo 130.382.13, versus auto sobre prestação de contas de transferência voluntária, celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caraíma, no valor de R$ 90.902,00, tendo por objeto a oferta de educação básica na modalidade de educação especial. A Diretoria de Análise de Transferências opinou pela regularidade das contas com ressalvas em razão da extrapolação de valores previstos no plano de aplicação, da falta de instauração de tomada de contas especial diante da irregularidade constatada no processo de prestação de contas ao concedente, do termo de cumprimento de objetivos que não foi emitido pelo fiscal responsável pela transferência e de descrição de problemas no relatório circunstanciado, que evidenciam a irregularidade da transferência, vez que as impropriedades relacionadas não acarretaram prejuízo à execução do objeto avançado ou dano ao erário, sem prejuízo de recomendação aos jurisdicionados para a correção das falhas formais detectadas. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo técnico. Ante o exposto, acompanha os opinativos técnicos e voto pela regularidade da presente prestação de contas e transferência voluntária, com as ressalvas sugeridas, vez que as impropriedades relacionadas não acarretaram prejuízo à execução do objeto avançado ou dano ao erário, com a expedição de recomendação aos responsáveis, para que nas futuras prestações de contas regularizem as impropriedades formais apontadas, a fim de que não ocorra a sua reincidência. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 130.471.13, tratam os autos de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado da Educação e a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Caraíma, no valor de R$ 90.902,79. Espera lá um pouquinho. É exatamente o mesmo. 130.382. Ah, não. É o mesmo valor, mas é outro processo. 130.471, o valor é exatamente igual ao que eu relatei anteriormente, que era o 130.382.13. Enfim, a Diretoria de Análise de Transferência, atual Confit, opinou pela regularidade das contas com ressalvas, em razão da extrapolação de valores previstos no plano de aplicação, da falta de instauração de tomada de contas especial diante da irregularidade constatada no processo de prestação de contas a um concedente. Enfim, as mesmas anotações. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo técnico e, ante o exposto, acompanho os opinativos técnicos e voto pela regularidade das contas com as ressalvas propostas, vez que as impropriedades relacionadas não acarretaram prejuízo à execução do objeto avançado ou dano ao erário, com expedição de recomendação aos responsáveis para que nas futuras prestações de contas sejam regularizadas as impropriedades formais apontadas, a fim de que não ocorra a sua reincidência em futuras prestações de contas. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 135.465.13, versus autos também sobre prestação de contas de transferência voluntária, celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e a Associação Norte Paranaense de Audiocomunicação Infantil de Maringá, no valor de R$ 159.336,85, tendo por objeto a oferta de educação básica na modalidade de educação especial. A Diretoria de Análise de Transferências opinou pela regularidade das contas, com ressalvas em razão da extrapolação de valores previstos no plano de aplicação e expedição de recomendação diante do atraso da apresentação das prestações de contas no envio de informações bimestrais ao CIT, bem como a ausência de certidões durante a execução das transferências, consideradas falhas formais que ensejam a recomendação aos jurisdicionados para evitar sua reincidência em futuras prestações de contas. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico. Acompanho os opinativos da Diretoria de Análise de Transferência e do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas, ressalvando a extrapolação de valores previstos no plano de aplicação, diante do estorno da referida despesa e da ausência de prejuízo ao objeto avançado e de dano ao erário, com expedição de recomendação aos responsáveis, para que nas futuras prestações de contas sejam regularizadas as impropriedades formais apontadas, a fim de que não ocorra a sua reincidência em futuras prestações de contas. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 22036914, trata-se de prestação de contas de transferência voluntária, celebrado na Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e o município de Pato Branco, no valor de R$ 76.366,30, tendo por objeto o repasse de recursos para a execução do programa
pró-egresso. A diretoria de análise de transferência, após a concessão de contraditório, opinou pela regularidade das contas, por considerar pertinentes os argumentos postos com expedição de recomendação para que os jurisdicionados regularizem as inconformidades formais relativas ao atraso da prestação de contas e no envio de informações bimestrais, bem como a ausência de certidões na formalização da transferência, a fim de evitar a reincidência em futuras prestações de contas. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo técnico e, nesse sentido, também acompanha a instrução e o parecer, votando pela regularidade das contas com expedição de recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 2770-14-13, trata os autos de prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento, Urbanização e Saneamento Sociedade Anônima de Guerê, relativos ao exercício de 12, de responsabilidade de Antônia Borges Queiroz e Nilton Lima da Costa, gestores da entidade no período. Ao analisar a documentação encaminhada, a Diretoria de Contas Municipais, da atual Coordenadoria de Fiscalização Municipal, opinou por concessão de contraditório em face das seguintes impropriedades. 1. Inconsistência em posições de valores e direitos do ativo realizável a longo prazo. 2. Inconsistência de passivos exigíveis a curto prazo. 3. Não encaminhamento do certificado de regularidade dos recolhimentos do INSS e do FGTS. 4. Ausência de nomeação do controlador interno, nem ocorrência de indicação de responsável para exercer a função por integrante do sistema de controle interno do município. 5. Ausência de relatório de controle interno. 6. Ausência de relação nominal completa das sentenças judiciais pendentes do pagamento, contendo a data e o número dos autos, a origem do crédito e o valor devido. Sétimo item, ausência de relação nominal completa dos processos e reclamações judiciais em andamento. Oportunizado o contraditório, os gestores responsáveis quietaram inertes, conforme certidão de decurso de prazo, o que levou a unidade técnica corroborada pelo Ministério Público de Contas a opinar pela irregularidade das contas, com aplicação da multa prevista no artigo 87.1b da Lei Complementar 103/2005, aos responsáveis, em face da não apresentação de documentos e esclarecimentos. O voto. Discordo da aplicação da multa proposta por considerar que o exercício do contraditório é um direito da parte, que pode ou não exercê-lo, tratando-se de um ônus processual, qual pode culminar em presunções para a solução do caso em análise, diferentemente do dever processual, o qual culmina em sua obrigação. Acato, contudo, os opinativos técnicos quanto à irregularidade das contas, ora apreciadas, diante das impropriedades apontadas pela diretoria competente e não justificadas pela entidade. E aí sim aplico a multa do artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 103/2005, aos gestores responsáveis diante da irregularidade das contas. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 27.82.19.14, trata-se de prestação de contas da Câmara Municipal de Iracema do Oeste, relativo ao exercício de 13, de responsabilidade do senhor Luciano Machado, presidente no período. A DCM, após concessão de contraditório, considerou saneadas as inconformidades detectadas em sua primeira análise, opinou pela regularidade das contas. O Ministério do Público de Contas também acompanha a unidade técnica e compartilho as manifestações da Diretoria de Contas Municipais do Parquê de Contas e voto pela regularidade da apresentação de contas da Câmara Municipal de Iracema do Oeste, relativas ao exercício de 13, de responsabilidade do senhor Luciano Machado. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 25.32.60.15, também prestação de contas da Câmara Municipal de Céu Azul, relativo ao exercício 14, de responsabilidade do senhor Telmo da Silva Cardoso, presidente no período. A DCM opina pela regularidade e, após diligências solicitadas pelo Ministério Público, juntou aos autos os relatórios relativos ao procedimento de acompanhamento remoto PROAR, para que corroborou o opinativo técnico quanto à regularidade das contas, ressalvando que os 20 atos listados pela DCM em sua instrução relativos ao PROAR não estão abrangidos diante de seu caráter meramente informativo. Tendo em vista o contido nos presentes autos e lastreado nos elementos constantes da instrução, voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Céu Azul, exercício 2014, de responsabilidade do senhor
Telmo da Silva Cardoso. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 25.40.89.15, prestação de contas da Câmara Municipal de Itaipulândia, relativa ao exercício 14, responsabilidade do senhor Adolfo Lourenço Preis e Jair José Escher, presidentes no período. A DCM, após análise da documentação encaminhada, não constatou restrições às contas, opinando pela regularidade e, após diligência solicitada pelo Ministério Público junto aos autos, igualmente o caso anterior, relativos ao procedimento de acompanhamento remoto PROAR. Parquet corroborou o opinativo técnico quanto à regularidade das contas, ressalvando os 20 atos listados pela DCM em sua instrução relativos ao PROAR. Não estão abrangidos diante de seu caráter meramente informativo. O voto, tendo visto contínuas dos presentes autos, bem como os elementos constantes da instrução, voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Itaipulândia, exercício 14, responsabilidade do senhor Adolfo Lourenço Preis e Jair José Escher, presidentes no período. Em discussão, em votação, aprovado. Processo número 26.1760, também prestação de contas da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. A instrução da DCM e a manifestação do Ministério Público são exatamente iguais às que eu anteriormente já relatei. Por essa razão, voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, exercício 14, responsabilidade do senhor Omar Raimundo Pichete Neto. Em discussão, em votação, aprovado. Pauta atendida, agradeço. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e passo então ao relato dos processos da minha pauta. Iniciando pelo alerta 27.25.87.16 do município de Urubatã, interessado o prefeito senhor Haroldo Fernandes Duarte. Nesse caso foi verificada em dezembro de 2015 a extrapolação do limite de despesas com pessoal, aberto contraditório, o índice não foi contestado, motivo pelo qual o DCM e o Ministério Público opinam pela emissão do alerta, no que é acompanhado por este voto. Pela emissão de alerta, coloco em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, semelhante ao anterior, 29.36.65.15, município de Barbosa Ferraz, interessado o senhor Gilson Adrei Cassol. Também foi apontada a extrapolação do limite de despesa com pessoal, no encerramento do exercício 2015. Da mesma forma, não foi contestado o índice, motivo pelo qual o DCM e o Ministério Público reiteram o opinativo pela emissão do alerta, e esse é o voto do relator, que está em discussão, em votação, aprovado. Prestação de contas de transferência voluntária, processo 107.36414, da Secretaria do Estado de Educação, transferência ao município de Nova Esperança do Sudoeste, valor aproximado de 89 mil, exercício 2012. Objeto, auxílio financeiro para transporte escolar. DAT opinou conclusivamente pela regularidade das contas, ressalvando o fato de o relatório circunstanciado não abordar o atingimento das metas após a execução da transferência, sem prejuízo da expedição de recomendação aos jurisdicionados pelas falhas de natureza formal. O Ministério Público acompanha a instrução e, nesse sentido, também é o voto, que está em discussão, em votação, aprovado. Processo que me foi devolvido pelo ilustre conselheiro Artagão de Matos Leão, 25.12.51.11, eu solicito que fique adiado por uma sessão. Processo seguinte, servidor do tribunal, 188.632.16, interessado o senhor Vicente Gino Neto, trata-se de um pedido de concessão de abono permanência. Todas as manifestações da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Diretoria Jurídica do Paraná Previdência e do Ministério Público são pelo deferimento do pedido, com efeitos financeiros a partir de 3 de março de 2016, e esse também é o voto, que está em discussão, em votação, aprovado. O processo seguinte, senhores conselheiros, o 315.677.16, eu vou solicitar a retirada de pauta para complementação da instrução. Não havendo objeção, retirada de pauta. Prestação de contas anuais, eu tenho 3 processos de idêntico conteúdo, de semelhante instrução. São os processos 27, 35, 54 e 12 da Companhia de Desenvolvimento de Arapongas, 26, 08, 91, 14 da Câmara Municipal de Rondon e 26, 97, 54, 14 da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. Em todos eles, a DCM e o Ministério Público opinaram pela regularidade das contas e, nesse sentido, também é o voto do relator.
Em discussão, os processos anunciados. Em votação, aprovado. Por último, eu tenho a prestação de contas de prefeito municipal, processo 264-307-14, as contas da senhora Maria Regina Dalla Rosa Magri, prefeita de São Pedro de Ivaí, exercício de 2017. Diretoria de Contas Municipais opina pela regularidade das contas, ressalvando funções técnicas de contabilidade e de assessoria jurídica realizadas de forma contrárias ao prejulgado número 6 dessa Corte. Ministério Público acompanha a instrução. Esse também é o voto do relator, apenas esclarecendo que a conversão em ressalva se deu pelo fato de terem sido regularizadas essas pendências nos exercícios subsequentes. Então, o voto acompanhando as manifestações uniformes é pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas, que está em discussão, em votação, aprovado. Creio ter... Senhor presidente, pela ordem. Pois não? Com a palavra o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, naquele processo que fiquei em dúvida pelo valor ser exatamente igual, na verdade não se tratava do mesmo município de Caraíma, são municípios diferentes. Então vou pedir a Vossa Excelência para reabrir a discussão do processo número 130-382-13, porque é outro município. Perfeitamente. Não havendo objeção, está reaberta a discussão. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência, mas estou aqui online, mas infelizmente estou na dúvida da forma correta. Então vou pedir para que fique adiado esse processo. Fica adiado conforme solicitado por Vossa Excelência. Reaberta a discussão com o adiamento para a próxima sessão. Entendo que a pauta está cumprida, deixo a palavra livre, não havendo quem queira fazer uso. Convoco para o dia 14 de junho, terça-feira, às 14 horas do horário regimental, a 22ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Levanta-se e apresente.